Com a ação humana, o aquecimento global é iminente. Hoje, a atenção de todas as nações se voltam para a Amazônia. Preservar a maior floresta tropical do planeta já não é só questão de consciência, mas de sobrevivência. No entanto, ao sul da Amazônia, no centro do Brasil, existe o segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado, ocupando cerca de 30% do seu território. Grande parte dessa vegetação se localiza em um planalto, num dos solos mais antigos da Terra. Ali, ela se adaptou às grandes intempéries do clima ao longo de milhões de anos. Neste planalto, a água das chuvas fica armazenada, formando incontáveis nascentes, com veredas e buritizais, emoldurando a paisagem em forma de oásis. Essas nascentes se dispersam para o norte, abastecendo parte da bacia amazônica. Para leste, a bacia do São Francisco. Ao sul, a bacia do Prata. E a oeste, a bacia do Pantanal. No Cerrado existem mais de 12 mil espécies vegetais, na maioria baixas e tortas, com raízes que atingem até 25 metros de profundidade, em busca de água e nutrientes. Na verdade, as raízes absorvem mais carbono que as folhas. Dentre as riquezas do bioma, encontram-se as plantas medicinais, ainda pouco estudadas, as ornamentais, melíferas e as madeireiras, entre outras. Há ainda mais de 40 variedades de frutos comestíveis e incontáveis palmeiras. Essas regiões, que eram habitadas por etnias indígenas, foram desbravadas, levando à integração dos povos e formando uma cultura própria, a cultura dos povos do Cerrado. Com a expansão agrícola, este bioma vem sendo desmatado indiscriminadamente, levando consigo também o sertanejo com seus costumes, deixando apenas as grandes lavouras e pastagens extensivas. Bela Vista de Goiás, uma pacata cidade com 22 mil habitantes, preserva ainda alguns costumes destes povos que ali se instalaram há mais de um século. As danças, músicas e a culinária, com destaque para o arroz com piqui, estão hoje ameaçadas de extinção. A economia é baseada na atividade de pequenos agricultores familiares. Mais de 2 mil pequenos produtores de leite abastecem um laticínio com capacidade de beneficiar cerca de 1,5 milhão de litros por dia. Abastecem ainda uma cooperativa com 500 produtores associados e uma pequena fábrica de iogurte. Cada vez mais, essas indústrias se expandem para atender à demanda crescente. Com o aumento da pressão ambiental, mais árvores são derrubadas para ceder lugar às pastagens. Na maioria das propriedades, existem poucas árvores para proteger o rebanho do sol escaldante, comprometendo a saúde dos animais e a produtividade. O grande desequilíbrio ambiental causado pela atividade econômica acaba gerando apenas um pequeno saldo positivo na economia dessas famílias e tornando a atividade insustentável. Para resgatar e fortalecer a autoestima da população e manter sua cultura, foi criada em 2007 a ABC, Associação Belavistense de Cultura, Educação, Recuperação e Preservação Ambiental. Foi eleita como presidente Maria Lúcia de Oliveira, idealizadora do empreendimento Casarão do Pequizal, sede da associação. Os seus objetivos se estendem à conservação dos recursos naturais do bioma cerrado, revertendo as situações ambientais críticas e revegetando o município com fruteiras nativas em consórcio com as pastagens ou outra atividade agrícola. A propriedade de 50 hectares era uma área de pastagem degradada, bem parecida com outras das proximidades. Mas, em 2003, foi iniciado o processo de reflorestamento com fruteiras nativas do Cerrado, em uma área de 35 hectares, com mais de 30 mil árvores e palmeiras. A propriedade oferece oficinas de manejo e toda a metodologia aplicada na lavoura, com ênfase no potencial nutricional desses frutos para serem reintroduzidos na alimentação das populações. O casarão tem um auditório com capacidade para 120 pessoas, construído e decorado com materiais reciclados, resgatando os motivos da cultura do Cerrado e reproduzindo desenhos pré-históricos encontrados em sítios arqueológicos de Goiás.
A estrutura inclui o alojamento para 40 pessoas, construído com material de demolição de casarões centenários do município, e um pequeno viveiro para abastecer a propriedade. Nos 15 hectares restantes, foi mantida a vegetação nativa de cerrado, com veredas e uma represa. No cerrado, a oferta dos frutos em sistema extrativista é grande, mas limitada pela falta de infraestrutura, a ausência de apoio das instituições, falta de linhas de crédito e, principalmente, falta de equipamentos adequados para beneficiar esses frutos. É preciso criar equipamentos que processem os produtos em grande escala, viabilizando a produção e comercialização. Um exemplo é o baru, que tem uma amêndoa envolta por uma casca muito dura. Quebrar esta casca, sem danificar a amêndoa, é o grande desafio. Essa amêndoa, com alto teor de proteína, é transformada em farinha, usada na suplementação alimentar em casos de desnutrição. O pequi é uma das frutas mais consumidas, usada principalmente na culinária, com arroz e frango. Sua polpa tem alta concentração de caroteno, além de proteínas, glicídios e lipídios. A planta, quando adulta, é 3 vezes mais produtiva do que a soja na extração de óleo e vem sendo estudada como alternativa na produção de biocombustíveis. Entre a polpa e a amêndoa, existe uma camada de espinhos que dificulta a industrialização, sendo necessário criar equipamentos adequados para o seu beneficiamento. O projeto investe em educação ambiental, com o propósito de conscientização e introdução dos frutos nativos na alimentação. Outro objetivo é o desenvolvimento de equipamentos adequados para o beneficiamento dos frutos em escala comercial, principalmente o pequi e o baru. Com recursos externos, a associação vai investir também em pesquisas de melhoramento genético para alcançar melhor produtividade. O viveiro existente será ampliado com adaptações para a produção em maior escala. No casarão do Pequizal, o produtor pode adquirir conhecimentos práticos para serem aplicados no reflorestamento de áreas degradadas de pastagens e formação de reserva legal, com a vantagem de ter uma fonte alternativa de renda, conservando e ampliando a superfície composta por vegetação nativa e aumentando o sequestro de carbono nas suas propriedades. Veja agora a riqueza dos frutos do cerrado. A nossa tabela apresenta alguns dos valores nutricionais dos nossos frutos.